A Porto Seguro é uma das grandes seguradoras brasileiras, concorrendo em vários dos seus serviços diretamente com empresas como a Caixa Seguridade e também a BB Seguridade. Com um valor de mercado na casa dos 18 bilhões de reais, a empresa já não é nenhuma jovem no mercado brasileiro, tendo cerca de 70 anos de atuação. Então, hoje eu vou trazer para vocês mais informações sobre a Porto Seguro, falar sobre a atuação da empresa, sobre seus resultados, dividendos e também perspectivas para o futuro. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. A Porto Seguro é inclusive uma das empresas que compõe a carteira do próprio Barsi, pessoal, e realmente essa foi uma outra escolha muito acertada que ele teve ao longo do tempo. Então a empresa veio aqui ao longo dos anos com um grande crescimento na sua cotação. Ela chegou a ser negociada aqui em 2013 a um preço de R$ 7,00 mais ou menos, e veio então numa grande escalada e numa grande valorização, alcançando na sua máxima um valor muito próximo dos R$ 30,00. E nos últimos tempos ela vem ficado aqui numa lateralização, sofreu com altos e baixos, mas ainda assim ela consegue se aproveitar muito bem desse momento de taxas de juros altas, que vem favorecendo demais as empresas de seguro no Brasil. E assim como outras seguradoras, como a própria BB Seguridade e a Caixa Seguridade, ela tem aqui um grande potencial de rendimento e também de valorização ao longo do tempo. Como eu já falei para vocês, a Porto Seguro atua no Brasil já há mais de 70 anos, e ela saiu da sua fundação, da 44ª maior seguradora do país, passando a figurar então nos anos de 2021 a 2022 como a terceira maior seguradora de todo o Brasil em relação aos seus prêmios emitidos. Tendo seu capital aberto na bolsa lá no ano de 2004, a Porto Seguro veio agregando vários tipos de serviços e também produtos ao seu portfólio. E olhando então para todos esses produtos que a empresa fornece, ela trabalha com a parte de seguros, com a parte de saúde, negócios financeiros e também outros tipos de serviços. Mais especificamente na parte de seguros, ela tem então a parte de seguros para automóveis, patrimonial e também de transporte e seguros de vida. Na parte de saúde tem atuação tanto na saúde quanto na parte de odonto, em negócios financeiros com cartão de crédito, consórcio e outras soluções financeiras. E em relação aos seus serviços, ela tem vários serviços em relação à assistência, assinatura de serviços como carro e diversos outros tipos de serviços também. Vale ressaltar aqui, pessoal, que em relação à receita que a empresa tem, o carro-chefe dela fica exatamente em relação ao seguro para automóveis. Então, praticamente 50% de toda a receita que a Porto Seguro tem vem da parte de seguros para automóveis, e ela é de fato uma empresa líder nesse setor, tendo também uma boa participação na parte de seguros patrimoniais e seguros de vida, que compõem boa parte do portfólio de receitas da empresa. Em relação à evolução de todo o balanço da empresa desde a sua abertura de capital no mercado brasileiro, ou seja, vindo lá desde 2004, ela conseguiu vir num bom aumento do seu ativo total, que ao longo dos anos apresentou um crescimento praticamente constante, numa média de 15% ao ano. Em relação à sua receita total, seguiu um caminho muito semelhante também, com um crescimento muito interessante na casa dos 11,2% ao ano e vindo num crescimento praticamente constante. Em relação ao seu lucro líquido, teve sim algumas variações, principalmente dependendo do mercado e do momento aqui do Brasil, mas a empresa conseguiu ao longo do tempo vir num bom crescimento do seu lucro líquido, o que mostra que sim, ao longo do tempo ela já se mostrou uma empresa com grande capacidade de trazer lucros aos seus investidores, vindo com um crescimento na casa dos 12% ano a ano. Vamos passar agora para os últimos resultados que a Porto Seguro apresentou. Então, em relação à sua receita total, ela veio com um excelente crescimento frente ao que foi o primeiro trimestre do ano de 2022. Veio com um crescimento então na casa dos 26,5%. E em relação à sua receita por linhas de negócio também, ela vem apresentando um crescimento em todas as suas linhas, puxado principalmente pela parte de Porto Saúde e também pela sua parte de serviço. Seguido então na parte mais relevante do seu portfólio, a parte de seguros, com crescimento de 24%. Olhando para a parte de lucratividade e rentabilidade da empresa, ela vem aqui com um retorno sobre o seu patrimônio médio se recuperando do que foi ali o primeiro trimestre do ano de 2022, onde ela teve uma grande deterioração nos seus resultados e também nesse índice de eficiência, vindo também com uma boa melhoria no seu resultado financeiro e operacional frente ao que foi o começo do ano de 2022. Olhando agora para os seus índices de sinistralidade, quando levamos em conta a questão da sinistralidade para os automóveis em que a Porto Seguro presta,
a parte de seguridade. Então, ela veio com uma excelente queda em relação aos sinistros que a empresa teve que pagar a seus clientes. Da mesma forma, ela veio com uma queda na sua sinistralidade em relação aos seus serviços de saúde, que vem num bom crescimento nos últimos tempos. Então, nós tivemos ali aquelas questões pandêmicas no Brasil que afetaram bastante toda essa parte de seguridade para a saúde que a empresa tinha e também pelos seus serviços. E agora ela vem retomando os patamares pré-pandemia e trazendo agora uma boa receita e lucratividade para a empresa nesse segmento também. Falando agora sobre a sua parte de serviços bancários, ela vem também com uma boa rentabilidade e crescimento aqui na sua carteira, vindo também com um pequeno aumento na sua inadimplência em relação à sua qualidade de crédito, seguindo uma tendência de mercado que os outros bancos vêm sofrendo também, mas ainda assim o aumento dessa inadimplência foi na casa dos 0,4 pontos percentuais frente ao que foi o fechamento de 2022, então a empresa já está de olho nessa parte da sua qualidade de crédito, inadimplência, sua gestão de portfólio e também cobrança dos seus clientes que estão com inadimplência, e por isso ela já está vindo aqui num caminho muito bom e que traz bastante segurança nesse segmento também. Da mesma forma, vem apresentando também crescimentos nas suas partes de receitas financeiras, carteira de investimentos e também na sua abertura e rentabilidade da sua carteira de investimentos, trazendo bons números frente ao que foi praticado no ano de 2022, o que mostra que a empresa vem conseguindo atuar e vir numa boa melhora em relação aos seus resultados ao longo de cada um dos trimestres que passa, vindo inclusive com excelentes melhorias nas suas rentabilidades nessas aplicações. Saindo agora dos resultados, vamos dar uma olhadinha em relação ao preço de cotação e outros indicadores aqui da Porto Seguro. Ela é uma empresa que está cotada hoje a cerca de R$ 27,70, com PL aqui bastante esticado, pessoal. Ela costuma atuar aqui com esse PL mais alto do que outras seguradoras, como a Caixa Seguridade e também a BB Seguridade. Então ela está na casa hoje dos 13,8, com um PVP de 1,64. Tendo entregue nos últimos 12 meses um dividend yield na casa dos 2,56%. Em relação aos seus patamares históricos, quando consideramos o seu PL, podemos ver que a Porto Seguro está aqui bastante cara em relação ao seu PL médio, que ficaria na casa dos 11 seu preço sobre lucro, e hoje está sendo negociado próximo dos 13,8. Então a empresa está aqui mais cara do que já foi negociada anteriormente e historicamente. Isso deve ser levado em conta também para os investidores dela. Isso depende muito também do momento que a empresa vem, então nesse momento ela vem apresentando melhoras nos seus números e o mercado já vem precificando ela mais caro. E lembrando que o mercado precifica sempre o futuro, então o mercado entende aqui que deve pagar mais caro pela Porto Seguro exatamente por essa sua boa atuação. Já em relação ao seu PVP, podemos ver que a empresa está muito próxima aqui do seu PVP histórico, então nesse sentido e nesse indicador podemos ver que a empresa está aqui numa média muito interessante e muito próxima do seu valor histórico também. E muitos investidores acabam preferindo outras empresas de seguridade exatamente pelos dividendos que elas costumam pagar ser mais altos do que os da Porto Seguro. Lembrando aqui, pessoal, que a Porto Seguro é uma empresa que historicamente pagou dividendos um pouquinho mais magrinhos, então ela geralmente ficava ali num valor próximo de 4 a 5% de dividend yield, um pouquinho longe daqueles 6% que os investidores normalmente buscam. Mas nos anos em que ela veio com uma melhor atuação, ela chegou a pagar sim dividendos acima de 6%. E ela costuma anunciar seus dividendos aqui nos meses de março, julho e também outubro, mas esse pagamento fica geralmente alguns meses após. Ainda assim, ela não é uma empresa como a Vivo, por exemplo, que faz anúncios para pagamento um ano depois, mas ela geralmente demora alguns meses para fazer o pagamento desses dividendos que ela anuncia aos seus investidores. Frente a todos esses detalhes, vamos dar uma olhadinha então no que alguns analistas pensam sobre a Porto Seguro e sobre os dividendos que a empresa pode entregar. Então o que o pessoal da Empíricos analisa, por exemplo, é que a Porto Seguro se mostrou uma empresa muito sólida no tempo e também uma empresa extremamente previsível, não tendo qualquer problema ou qualquer decréscimo em relação à sua receita vindo no crescimento mesmo no ano de pandemia. E olhando também para o que o pessoal da casa de análises Orama trouxe para a Porto Seguro, eles dizem que a empresa tem aqui um preço-alvo em relação aos seus papéis na casa dos R$ 28, e que ela tem potencial para pagar cerca de 7,8% de dividend yield relativo a esse ano de 2023. Nesse sentido, então, eles trazem inclusive uma recomendação para sua carteira mensal de compra aqui da Porto Seguro, mas vale lembrar aqui que somente um ano os papéis da empresa já dispararam na casa dos 47%, ou seja, nós já tivemos uma oportunidade muito boa de comprar a Porto Seguro e talvez essa oportunidade tenha passado agora no curto prazo. Então o ponto que eu quero levantar para vocês é que a Porto Seguro ali em julho de 2022 alcançou um preço muito baixo, ali na casa dos R$ 17, e após isso ela veio numa grande escalada, numa grande subida, alcançando uma valorização na casa dos 63%.
E para o investidor que conseguiu aproveitar esse período de baixa aqui, pessoal, certamente teve então uma grande oportunidade de entrada, certamente conseguiu comprar um preço extremamente descontado. E aí eu relembro a vocês aqui a questão do dividend yield on cost, ou seja, o dividendo que o investidor recebe a partir do preço de aquisição que ele teve na ação. Então, esse é um conceito que baliza muito bem a questão da aquisição pelo preço, e justamente levando isso em conta, para o investidor que conseguiu aproveitar essa oportunidade da Porto Seguro e adquirir ela a bons preços, certamente vai conseguir receber ao longo do tempo um excelente dividend yield. Então, o ponto que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, é que nós não devemos levar somente em consideração a questão dos múltiplos de negociação da ação no momento em que a gente compra, mas também olhar o histórico dela, pois a ação pode naquele momento estar bastante descontada em relação ao seu histórico. Hoje a Porto Seguro está aqui com o PL na casa dos 13, mas ela já esteve há cerca de um ano atrás muito mais descontada do que ela está agora. Então essa tem que ser também a visão do investidor para as ações que ele tem no seu radar, para poder adquirir elas a bons preços e conseguir desfrutar de bons dividendos ao longo do tempo. Bom, esse foi então um geralzão sobre a Porto Seguro, e eu particularmente não tenho ela na minha carteira, eu tenho aí somente de Seguridade a Caixa Seguridade, e eu tenho também a BB Seguridade indiretamente através do Banco do Brasil. Mas assim, em relação à atuação da Porto Seguro, eu gosto bastante da empresa, só que como eu já trouxe para vocês, nesse momento eu acho que ela já está um pouquinho cara. Se eu fosse adquirir a empresa na época, eu teria adquirido há cerca de um ano atrás, quando ela estava aqui nas suas mínimas, mas eu estava de olho em outros ativos e acabei optando por não colocar ela na carteira. Mas ainda assim, é uma empresa que eu gosto. Nesse momento, na minha opinião, e não é uma recomendação, eu acho que não vale a pena, mas vale lembrar que ela é uma empresa que ao longo do tempo já se provou, é uma empresa que vem aqui entregando inclusive uma rentabilidade real frente à inflação de cerca de 120% nos últimos 10 anos, é uma empresa que, mesmo com um dividendo pago, com uma data de pagamento um pouquinho distante da Datacom, vem conseguindo aumentar ao longo do tempo os seus dividend yields pagos também aos seus investidores, então se torna aqui uma ação muito interessante. Nesse sentido, eu gosto bastante da Porto Seguro, mas não tenho ação em carteira, e talvez caso um dia ela venha ficar bastante descontada também novamente, eu vou estar avaliando uma entrada nela, mas no momento eu não acho que é a hora. Mas bem, pessoal, o que eu tinha para esse vídeo era isso então. Deixe aí nos comentários, vocês têm Porto Seguro na carteira e gostam dessa empresa, ou vocês não gostam dela por algum motivo e preferem outras seguradoras aqui no Brasil? Peço então que se esse vídeo tenha sido útil para vocês, que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.